estamos começando mais um episódio do podcast Fala Indústria do Sistema Fierne. Nós estamos ao vivo no YouTube do Sistema Fierne e na rádio Jovem Pan News Natal 93.5 FM. Nosso convidado de hoje é o presidente do Sistema Fierne, Dr. Roberto Serquis, e esse episódio é especial porque estamos também na Semana da Indústria. Dr. Roberto, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast para falar sobre um setor tão importante aqui da economia do Estado, que é a nossa indústria, os nossos potenciais econômicos. Seja bem-vindo. Boa tarde, é uma satisfação falar para o Fala Indústria e através também da Jovem Pan. E saudar a todos que nos acompanham e a você, Lídia. Obrigada, doutor Roberto. Hoje nós vamos começar com um tema que está super em voga hoje, que é a guerra tarifária, né, entre os Estados Unidos e a China. O senhor esteve numa missão nos Estados Unidos, trouxe muitas experiências e aprendizados de lá, mas eu queria saber do senhor, enquanto representante do setor industrial, como é que o senhor enxerga as oportunidades com essa guerra tarifária para o Brasil e principalmente para o Rio Grande do Norte? Como é que a gente pode encontrar uma brecha aí para desenvolver os nossos potenciais? Nós temos aí uma movimentação econômica entre os países a partir de uma provocação do governo americano. Sim. São situações cíclicas que acontecem a cada período. Vamos analisar o cenário Brasil-China, Brasil-Estados Unidos como exemplo que vale para essa movimentação, essa dinâmica que está acontecendo. O que é que o Brasil exporta prioritariamente para a China? As commodities. Uhum. Mas nós temos com a China um superávit. O que é que o Brasil exporta para os Estados Unidos preponderantemente? Manufatura. Então, onde é que a gente pode melhorar? Tá? A gente pode melhorar a partir desse ajuste de tarifa a manufatura, a indústria de transformação, aquela Sim. indústria que transforma a matéria-prima no outro insumo, no outro produto. Que agrega valor, né? Que agrega valor. E também a própria commodity, também através da agregação de valor. Sim. Quando a gente puxa para o Rio Grande do Norte, traz para o nosso estado, a gente vê que esses dois pêndulos da economia do estado, ele tem substância para isso. Você olha para a indústria de confecção, nós temos 125 oficinas de costura, nós temos indústrias grandes aqui no Rio Grande do Norte, que podem qualificar esse produto com inovação, com qualificação, e a gente competir melhor, né, levar mais produto para o americano. Sim. A mesma coisa com relação à mineração, o petróleo, né, que nós levamos para o continente chinês. Então, são oportunidades que precisam ser avaliadas setor a setor. Mas sim, diante de um conflito que hoje existe, né, e de umas negociações dos países, a condição diplomática vai valer muito, para que realmente, embora os riscos sejam peculiares a uma realidade como essa, as oportunidades existem. Sim, presidente, nós sabemos que grande maioria das empresas que nós temos aqui, tanto no Rio Grande do Norte quanto no Brasil, são de micro e pequenas empresas, micro e pequenas indústrias. Existem oportunidades ainda para que esses pequenos empresários consigam chegar nesse patamar de relacionamento? 90% da micro e pequena empresa é o que existe no Rio Grande do Norte. Olha, a indústria de transformação é uma indústria que é o ponto de atenção hoje mundial. Existe uma corrente pela neoindustrialização. Né? Foram 4 décadas, praticamente, que nós perdemos muito no PIB, a participação no PIB. E nós precisamos recuperar isso. Esse movimento vem por quê? Porque a indústria de transformação, ela além de gerar o micro e pequeno, sua pergunta, Sim. que a maioria são micro e pequenas empresas, além de gerar o emprego direto, ele tem um encadeamento dos empregos indiretos. Então essa é a grande vantagem da gente cada vez mais motivar e essa é a grande oportunidade também de fazer um crescimento através da micro e pequena empresa. Perfeito. E agora falando um pouco sobre a sua missão nos Estados Unidos, o senhor esteve na última semana participando de uma série de eventos lá que foram realizados pela CNI. Uma missão que levou vários empresários do setor industrial aqui do estado. Quais são as novas experiências que o senhor traz dessa participação? O que é que o senhor gostaria de ressaltar dessa missão de uma semana lá? É uma experiência que você vai para um cenário, né, exatamente onde estavam ocorrendo todos esses ajustes que nós mencionamos aqui logo no início, né? E eu posso ressaltar aqui um exemplo que ele fica muito claro assim, para nossos ouvintes, né, telespectadores. Qual seja,
o nosso petróleo, por exemplo, que a gente fala em valor agregado, ele sai daqui, ele vai para os Estados Unidos, ele chega nos Estados Unidos, é transformado no combustível de aviação e é vendido para a Europa. Por que não sair já daqui com esse valor agregado? Então, é mais uma oportunidade que nós estamos colocando aqui, baseado nessa experiência e na conversa com, inclusive com o embaixador lá nos Estados Unidos, foi em Nova York, e ele citando também essa questão do ambiente setorial e citando a mineração. Né? A gente pode olhar também para um momento que nós tivemos no MIT e em Harvard. São duas universidades que respiram a inteligência artificial, tecnologia, que respiram a ciência, que respiram a tecnologia. E esse berço ele é muito importante para o mundo. E o Brasil precisa estar olhando para isso. A gente sabe que a educação ela é base, ela é alicerce para tudo o que você possa imaginar do ponto de vista de desenvolvimento. Né? E o que a gente viu? Por que a China é a China hoje? São um indicador para que a gente possa aqui ser mais compreensivo. A China leva para essas universidades 811 alunos por ano. Né? Enquanto a Indonésia, que vem em segundo lugar, leva 288. Olha a diferença do primeiro para o segundo. O Brasil leva uns 73 alunos. A obrigação na China desse aluno é de retornar para o seu país. E devolver ao seu país o aprendizado. Né? E ele devolve ao seu país o aprendizado, ele leva a tecnologia. Por que a China hoje saiu para um ambiente onde tem um nível de produção, tá? E uma escala de produção, imbuído nisso aí de alta tecnologia? Então hoje, aquilo que a gente dizia, o produto chinês não tem qualidade, ele hoje tem uma tecnologia implementada. Aí você vai avaliando esses indicadores de como esse comportamento e dessa questão da própria posicionamento educacional desse processo de desenvolvimento. Então, para o senhor, a gente tem que incentivar os alunos a estudarem nessas universidades, incentivos reais, né, de levá-los até lá para que eles possam trazer essa contribuição para cá, para o nosso país. Né? É uma experiência, é uma boa prática da China. No entanto, isso não há necessariamente que o aluno vá até lá. Essas próprias universidades, através de convênio, elas podem vir até você. Né? Basta a gente se movimentar. Nós criamos, inclusive, um canal lá, né, de conversação, né, de forma que nós pretendemos estimular isso aqui na Federação da Indústria. Vamos ter que analisar aqui com nossa equipe técnica como a gente pode fazer esses convênios. Nós temos aqui o nosso Senai, que é a formação industrial, que é a formação de mão de obra. Então, a gente precisa chamar também, porque Harvard é muito mais concentrada na parte da gestão e o MIT muito mais na parte tecnológica. Não que um não façam o mesmo que a outra, mas eles têm essas as atuações coisas bem né? definidas, entendeu? Então, isso a gente pode sim, e é importante que a gente realmente leve isso adiante. Certo. Presidente, agora falando um pouco sobre o nosso cenário industrial aqui no Estado, como é que a Fierne tem atuado para incentivar esse perfil majoritário de micro e pequenas empresas, agora voltando um pouco para aquele assunto sobre micro e pequenos empreendedores, principalmente em temas como inovação e capacitação, isso que o senhor mencionou agora um pouco sobre o MIT e a Harvard? Nós temos uma estratégia de um projeto chamado meritocracia. O que é isso? Meritocracia é você apoiar os bons projetos de cada setor. Nós temos 30 atividades industriais aqui na Federação da Indústria e cada atividade dessa, ela tem a sua liderança, que conhece, que vive o dia a dia, o cotidiano e sabe o que é melhor para que esse setor possa crescer cada vez mais, possa se fomentar. E é isso que a Federação da Indústria está fazendo nesse 1 ano e 7 meses que eu tenho aqui de gestão, dando espaço para que os seus líderes, para que os seus presidentes de setores, para que esses empresários eles possam evoluir, tanto na inovação, na qualidade, na tecnologia, na gestão. E esse espaço, ele dá sim essa chance, tá, de evolução, de avanço. Então, o projeto de meritocracia, quando você pensa as casas ali próximo, dando apoio, o SESI, o braço social, dando apoio na saúde e segurança do trabalhador, estimulando,
a cultura, estimulando a educação do fundamental, ensino médio, né? Você olhando para o Senai, né? Aquele mundão que nós temos ali o CTGás, Energia Renovável, Estudo de Inovação, também, né? Com seus laboratórios. Então, tudo isso é exatamente um apoio para que a gente possa realmente fazer essa indústria cada vez mais forte. Por sinal, nós estamos na Semana da Indústria, né? Isso, exatamente. Indústria que é super importante, Lília, para o desenvolvimento socioeconômico, sustentável. Eu tenho dito que nós estamos diante de um novo momento, tanto do mercado como do consumo, né, como o perfil dos nossos fornecedores. A gente tem que crescer nesse pensamento, nós temos que crescer solidificando isso, porque existe muita demonização, às vezes, do empresário, né, e esse tempo passou, né? Hoje o empresário moderno, ele está sim antenado com o mundo novo, o mundo das energias renováveis, dos produtos limpos, sustentáveis, olhando a legislação sobre todos os aspectos. Nós estamos aí, inclusive na federação, fazendo um trabalho gigante nesse aspecto de modernizar uma série de situações que são da relação entre governo, indústria e a própria sociedade. Presidente, o senhor mencionou que os sindicatos e os empresários estão vivendo um momento de muita novidade também. Nesse cenário de mudança, quais são os setores que são mais estratégicos e que o senhor enxerga com maior protagonismo? O senhor mencionou a indústria de transformação, mas alargando um pouco para outros setores, quais o senhor enxerga como mais estratégicos para esse desenvolvimento? No momento, petróleo, 45% do PIB industrial do Estado. Mineração, né? A mineração, nós temos um investimento agora de 1,5 bilhões ali em Equador com uma jazida de ouro. Sim. Né? Nós temos aí o lítio. Semana passada, aqui na Federação, nós participamos de um ambiente onde uma discussão sobre o lítio. O lítio é que está hoje em todos os equipamentos eletrônicos, nossos celulares, nossos computadores. Então, é uma oportunidade. Eu coloco o lítio como o petróleo do futuro, mas nós temos hoje no Rio Grande do Norte. Então, a mineração, a fruticultura, que é o maior produtor, nós temos agora no Rio Grande do Norte com uma condição, com a transposição do rio, de ter segurança hídrica por completo. Então, e nós temos um grande manancial na região ali do Apodi, do Vale do Açu. Então, nós somos o primeiro em melão, produção do melão, somos o segundo exportador de frutas tropicais, né? Então, o atum, o segundo maior volume de atum que passa aqui na costa norte do Rio Grande do Norte. Então, esse atum é um peixe de alto valor agregado, então ele pode sim ele sair daqui já beneficiado. Então, esses são os setores hoje, e a energia renovável. Claro. Né? A energia renovável, que inclusive, com relação a o olhar do mundo para o Brasil, é enorme. E muito mais para o Nordeste e especificamente para o Rio Grande do Norte, pela qualidade dos nossos ventos e do nosso sol. Nós hoje estamos disputando aí com a Bahia o primeiro e segundo lugar na energia eólica onshore. Mas com um cenário de futuro para a energia offshore, né, e que inclusive nós já estamos aqui no Senai trabalhando o hidrogênio verde como oportunidade. Então eu diria que esses são estratégicos, tá? Agora, chama atenção mais uma vez para essa corrente mundial em relação, e é bom que a gente insista nisso, porque isso não é coisa do Rio Grande do Norte, nós estamos dando apoio à indústria de transformação, o Brasil está através da nova indústria Brasil, e o mundo está investindo trilhões. O Reino Unido, os Estados Unidos, a Europa, investindo trilhões nessa indústria, por conta daquilo que eu falei com relação às micro e pequenas empresas. Elas têm uma capacidade de empregabilidade, mas também têm uma capacidade de irradiação, o encadeamento disso. Né? E isso foi muito prestado atenção, eu prestei atenção muito a uma apresentação também que foi feita numa das painéis, reuniões, né, que eu participei, onde se falou por que os Estados Unidos perdeu a indústria de transformação para a China. Porque ele terceirizou e quarteirizou fração do processo. E quando você terceiriza quarteira, para o ouvinte entender, terceiro e quarto nível da produção. Então você tem, por exemplo, um computador para montar, você tem os semicondutores,
Esses semicondutores, eles não foram produzidos lá, eles foram comprados da China, né? Então, esses setores, eles são setores importantes, mas eu faço sempre a ressalva, a indústria de transformação precisa ser chamada a atenção. E o Rio Grande do Norte tem uma grande oportunidade na confecção, no plástico, nos móveis, na bonelaria. Então, todo esse cenário aí, ele é favorável também para que a gente possa trabalhar e incentivar aqui no Estado. Presidente, o que é que ainda falta para a gente destravar esses investimentos aqui no Estado, para destravar de vez inovação, capacitação para esses setores que estão em voga agora e em crescimento? O empresário está preparado, a Federação da Indústria está fazendo um trabalho de suporte. Aqui nós não abrimos mão dessa preocupação perene, constante aqui dentro da Federação da Indústria, com todos os gestores no dia a dia. Agora, a iniciativa privada faz na parte dele, é preciso que o setor público também faça. Nós temos uma pauta com o Estado, né? Essa pauta, ela vem da modernização da legislação ambiental, da Lei 272 da legislação ambiental. Nós estamos conversando, dialogando com o Estado, isso está avançando e nós temos uma esperança muito grande, conforme inclusive a governadora colocou na sua mensagem na Assembleia, para que isso realmente aconteça. Nós temos uma lei de política industrial também entregue ao governo do Estado, pensando pós-processo de transição da reforma tributária. Nós avançamos na parceria público-privada, já está aí valendo. Nós avançamos na lei da transição tributária, que é para poder resgatar os recursos que estão lá na dívida ativa. E nós estamos trabalhando isso, olhando o quê? Olhando para uma coisa que é crucial para o Estado do Rio Grande do Norte dar uma virada, que é fazer o reequilíbrio fiscal. Sim. Nós não temos solidez fiscal, nós não temos capacidade de investimento. E essa capacidade de investimento só vai acontecer se a gente conseguir dar essa reviravolta no equilíbrio fiscal. O Estado hoje está acima da lei prudencial na questão da folha de pessoal. Então, isso é muito prejudicial. Porque nós ficamos a depender do governo federal, de alguns convênios, para que a gente possa melhorar a infraestrutura do Estado. Que ela é outra situação que precisa se resolver para dar maior competitividade ao Estado. Então, você tem que ter a solidez fiscal para que o Estado tenha fôlego de fazer seus próprios investimentos, como os nossos estados aqui vizinhos, Paraíba, Pernambuco, Ceará, que estão à frente de nós na competitividade, no custo RN, é diferente por conta dessa situação. Nós melhoramos e nós respiramos, essa indústria ainda está, da transformação do Estado do Rio está vivo, por conta, evidentemente, do PROED. Mas esses aspectos que eu estou mencionando aqui, eles são importantíssimos, eles não podem falhar. E aí vem uma outra coisa no pano de fundo disso tudo, a melhoria do ambiente de negócio. Alguns servidores, algumas pessoas do próprio, que fazem parte do ambiente jurídico do Estado, do ambiente de secretarias do Estado, eles precisam ter essa consciência do ambiente de negócio. A gente precisa olhar para o empreendedor de forma diferente. Então, esse casamento entre o investimento público e o investimento privado é o que deu certo no mundo todo. Perfeito. Presidente, o senhor mencionou duas coisas que eu gostaria que a gente se atentasse um pouco mais agora, que é a política ambiental e a política industrial do Estado. São dois assuntos importantes que a Fierne tem tomado bastante à frente e tem discutido tanto no governo, em espaços, né, entre empresários e tanto no governo também. Sobre a política industrial do Estado, qual que é o papel da Fierne nisso? O que é que ela significa? O que é que ela pode, com ela, como que podemos avançar? Política industrial. Isso. A política industrial, nós estamos pensando depois de 2032. Nós temos que construir diretrizes e metas. O que é que nós estamos fazendo aqui com a equipe técnica? Nós estamos olhando cada município. Então, quando a gente olha para a Areia Branca, a gente olha Atum. No caso, vocês olham para os potenciais de cada município, né? Então, no Seridó, confecção, ali na costa, atum, pesca. Pesca. Quando eu vou para a região do Seridó, eu vou olhar a mineração, eu vou olhar... Então, nós estamos olhando os potenciais. Tem município, aqui tem uma situação que nós identificamos, que isso aí também a gente verificou lá também nessa... Aqui nós temos a oportunidade grande de trazer o data center para cá. Sim. Tá certo? Então, assim, a sua pergunta vai muito... Mas nós temos que definir isso como uma lei, para que o governo vá fazendo a parte dele
e a iniciativa privada. É diretrizes e metas, baseado em quê? Na vocação de cada região, de cada município. E esse trabalho nós estamos fazendo aqui de identificação. Perfeito. E com relação à política ambiental, o senhor mencionou a 272, que é uma lei ambiental 2004 e que está sendo reformulada agora pelo Estado, e a Fiern tem participado dessa discussão, inclusive através do Observatório Mais RN, ajudado a construir essa política ambiental. Em que pé está essa política hoje? Como é que ela pode ajudar a gente a destravar novos investimentos, ali, principalmente na parte de licenciamento? Descentralizando o licenciamento para os municípios, deixando os municípios fazerem o impacto ambiental, o impacto local. É a padaria, é o açougue, é a pizzaria, é o pequeno negócio. Deixando o órgão ambiental trabalhando os grandes investimentos. Quando a gente menciona petróleo aqui, quando a gente menciona energias renováveis, são grandes investimentos. Quando a gente fala da construção civil, são grandes investimentos. Né? Que ficam travados porque o órgão ambiental fica está sufocado. Uma estrutura, claro que tem aí um processo seletivo. Sim, estão fazendo concurso. Mas agora. A lei é a base. Se a lei não tiver clara, se ela não tiver objetividade, ela vai dar conotações de discussões que perdem ao longo do tempo. E os investidores, eles precisam saber de forma objetiva o que pode e o que não pode. Sim. Ele avalia, depois que o Estado definir, e ele vai dizer se vem para cá ou não vem. Então a gente precisa dessa segurança jurídica, da previsibilidade. Nós estamos trazendo isso, descentralizando. Estamos também, de forma muito firme, dizendo nas discussões, precisamos de dar autonomia ao nosso órgão ambiental. Não adianta nós termos um órgão ambiental que ele dependa de um outro órgão para convalidar os seus pareceres. Eu acho até uma falta de respeito para com os especialistas profissionais do próprio órgão. Porque nós temos ali eles dizendo uma coisa e muitas vezes isso não acontece porque fica a depender de uma convalidação. Essa independência ela precisa acontecer, tá? Para que a coisa possa fluir mais rápido, para que a gente possa realmente ter uma legislação ambiental que dê condições do nosso Estado transformar as riquezas que nós temos, que nós citamos aqui durante a nossa entrevista, transformar isso em benefício da população, com qualidade de vida, com infraestrutura, com condições realmente da gente ter um Estado diferente. Presidente, o senhor mencionou em descentralizar os licenciamentos para os municípios, né? No caso, os municípios licenciariam empreendimentos menores e deixariam o órgão estadual para empreendimentos com maiores investimentos. Como preparar os municípios, então, para esse licenciamento? A gente sabe que tem municípios muito pequenos aqui que carecem de equipe técnica também. Como é que a Fiern tem ajudado nesse sentido? Os municípios têm se reunido entre si para conseguirem ir adiante nessa discussão? Essa preocupação, ela acontece. Nós temos um diálogo com a FEMURD, a Federação dos Municípios, né, o presidente Babá, e exatamente criando os consórcios regionais para que esses consórcios dêem o suporte necessário para que não venha, o município é pequeno, ele não tem a estrutura, ele não tem os técnicos, mas aí vem o ambiente associativista. Ou seja, se individualmente você não pode, em grupo você pode atender. E aí você vai exatamente fazer com que a legislação não só ela exista, mas que tenha condição de ser aplicada. Perfeito. Presidente, agora mudando drasticamente de assunto, queria falar um pouco mais sobre a Semana da Indústria. Afinal, esse podcast faz parte da programação da Semana da Indústria, que está sendo comemorada agora do dia 21 até o dia 30 de maio. Dia 25, agora, domingo passado, foi comemorado oficialmente o Dia da Indústria e a Fiern planejou uma série de ações, de eventos envolvendo as casas aqui do sistema. Qual que é a importância desse momento para a Fiern e para o sistema mostrar as suas ações, não só para os industriais, mas também para a comunidade? Precisamos celebrar e realçar a importância da indústria. Tudo que nós consumimos, tudo que nós usamos, vem da indústria. Na indústria acontece a inovação, a qualificação, a renovação, e é preciso que a gente valorize isso. Então é a semana da gente realmente chamar isso para a pauta, colocar isso em destaque, colocar isso no pedestal. E nós vamos começar isso desde segunda-feira que a gente vem trabalhando esse processo.
Quinta-feira, amanhã, nós teremos a Fierne Jovem, hoje à noite. Na quinta-feira, amanhã, nós teremos o Festival do Industriário. Isso, né? exatamente. E encerramos na sexta-feira com a inauguração do memorial. Isso. Memorial Essas duas perguntas que eu ia fazer em seguida. Nós temos o lançamento do memorial, que acontece como a última ação, né, do dia da Semana da Indústria. O que esse memorial vai trazer de novo para a gente? Qual que é a importância dele para manter viva a memória realmente da indústria, dos seus setores econômicos e da importância dela? Tá. Permita de falar assim, nós tivemos uma palestra muito interessante na segunda-feira, com relação, pelo palestrante Paulo Vicente, que falou exatamente do que nós comentamos aqui, sobre as oportunidades do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sim, sobre a guerra tarifária, né? Então foi muito interessante, foi quando iniciou toda a programação da semana. Hoje, como nós vamos ter a Fierne Jovem, é importante também que a gente fale disso, porque a Fierne Jovem é um projeto que a gente está trazendo o jovem para dentro da casa da indústria. E passar novos membros agora, né? Hoje vão entrar mais 55 membros aqui na Fierne, então, na Fierne Jovem, são 95 empreendedores jovens, né, que estão dando uma nova dinâmica à Federação da Indústria. Isso é muito importante. Com toda essa movimentação, e a Fierne Jovem faz parte dessa fatia positiva que acontece, dessa energia positiva. Uma renovação que acontece também. Nós chegamos aqui em 2024 com 122 indústrias, que estão já na federação com uma projeção de mais 148 para 2025. Né? Aí falando do festival também é importante que a gente fale, que vai acontecer amanhã, uma final com nove finalistas. Isso, né? De Mossoró, Caicó e Natal. E esse é outro projeto também que estimula uma relação da federação com as indústrias a partir de descoberta dos talentos que estão lá na produção. Aquele talento que está lá silenciosamente no seu ambiente e que vem de repente ganhando palco. Tivemos as 3 semifinais, Caicó, Mossoró, e agora a grande final em Natal. Então, vai ser muito interessante amanhã lá no Teatro Riachuelo. E na sexta-feira, sua pergunta, exatamente em relação ao memorial. O memorial é a gente exatamente resgatar memórias, conquista, mostrar figuras que fizeram parte de todo esse processo. Hoje estou aqui no meu mandato, daqui a pouco vem um outro para dar continuidade, ver as histórias de tudo que foi feito, todo o crescimento que aconteceu na indústria. Então, é importante isso aí, né? Onde a gente anda pelo mundo, os memoriais estão aí, as histórias estão aí, é importante que a gente resgate para as pessoas, né, todo essa retrospectiva, esse olhar pelo retrovisor. Então, o memorial tem esse objetivo. E falando do casarão, onde vai ser exatamente a inauguração lá no Sala Bela Vista do memorial, né, nós temos lá hoje uma escola de dança, de música, de arte cênica, e eu sou muito entusiasmado com isso, porque é a cultura que definitivamente, né, está hoje dentro do portfólio do Serviço Social da Indústria SESI. Isso, só para situar nosso ouvinte, lá no Sola Bela Vista acontecem várias oficinas gratuitas, né, que fazem parte do SESI Formando Talentos. Como o presidente mencionou, nós temos aulas de teatro, de violão, de música, de cerâmica, e é uma tarefa muito interessante e acredito que, se eu não me engano, no próximo mês a gente vai ter também uma amostra desses cursos que foram aplicados aí no primeiro semestre. Doutor Roberto, agora nós estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. É um prazer ter o senhor aqui hoje, tirando um pouquinho do seu tempo aqui para compartilhar conosco, com os nossos ouvintes, um pouco sobre a indústria do nosso estado. Finalizando aqui, queria só puxar um último assunto rapidinho sobre a inauguração do primeiro andar aqui na Casa da Indústria, que é o Hub Invest RN, não é isso? É um espaço onde teremos alguns órgãos que vão se conectar aqui, né, com os sindicatos aqui da casa para o desenvolvimento de negócios. Como é que o senhor fala sobre como é que ele se conecta também com o seu projeto de desenvolvimento industrial? Esse ano nós vamos inaugurar o observatório, uma nova estrutura do observatório aqui na parte térrea da Casa da Indústria. E o primeiro andar, bem lembrado por você, é um ambiente onde nós vamos realmente se conectar com as embaixadas, através da Corimec, que é a Comissão Mercado Exterior, e também ter um apoio com órgãos do Estado que vêm atender aqui na Casa da Indústria. São 6 órgãos que estão sendo já firmados para que venham atender a indústria aqui. E também a parte de crédito dos bancos. Então aqui nós vamos ter um sistema de coworking no primeiro andar,
preparado, pronto já, né, para que realmente ele possa dar também esse suporte direto à indústria. Perfeito. Nosso podcast está se encaminhando agora para o final. Torberto, eu gostaria de dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes agora nessa Semana da Indústria? Olha, uma alegria essa conversa nossa aqui. É muito importante que os ouvintes, telespectadores, possam sentir esse nosso entusiasmo que fazemos a indústria, a importância da indústria, o processo de desenvolvimento, da geração de emprego, geração de renda. E dizer no final assim que estamos firmes aqui, convidando todos os nossos colaboradores, todos os nossos gestores e a toda a sociedade para se envolver nesse processo de reindustrialização do Rio Grande do Norte, assim como o Brasil, como o mundo, e dizer que a indústria cria e a indústria é mais. Perfeito. O podcast Fala Indústria fica por aqui. O nosso convidado dessa semana foi o presidente do Sistema Fierne, Roberto Serquis. Eu vejo vocês na próxima e tchau, tchau.